E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso percurso por entre as pedras da teologia. E após uma semana de provas, como é que a gente está hoje? Muito bem! Então, nesse clima festivo, estamos aqui mais uma vez. E também eu queria agradecer porque nós já superamos a casa dos 80 inscritos no nosso canal. E quando eu criei esse canal foi justamente para os amigos, para os conhecidos. Então agradeço a cada um que está participando, tá bom? Eu costumo dizer que aquelas pessoas que estão aqui inscritas no nosso canal não são somente amigos, não são somente conhecidos, mas são pessoas que amam a teologia, pessoas que amam o saber, tá bom? Então, muito obrigado por deixar o seu joinha aqui no nosso canal. Bem, pessoal, hoje nós iremos trabalhar um assunto muito interessante, que é a questão do fundamentalismo e do liberalismo teológico. Quando nós falamos de liberalismo ou de fundamentalismo, então automaticamente nós pensamos em algumas coisas maquiavélicas, do tipo essa daqui, ó. Então assim, não vamos nos afobar, vamos ter calma, tá certo? Que nosso clima aqui de reflexão vai ser muito mais pacífico. Bem, nós iremos iniciar nossa reflexão em cima do liberalismo teológico. No século XIX surge, conforme um livro que eu já indiquei aqui, o autor Cairns, é Early Cairns, o nome dele. Ele é um historiador muito fundamentado, um cara muito interessante de ler, tá bom? E ele vai falar o seguinte, que o século XIX é um século conturbado, é um século de descobertas, é um século onde o iluminismo está no seu ápice, não é? Influência do neopositivismo e etc. E surge a crítica bíblica, surge e é divulgada por todo mundo a teoria da evolução e também o idealismo alemão, que é exportado para várias pessoas. Mas o termo propriamente dito liberalismo, ele já era conhecido em outras pessoas. E os três principais representantes é o francês Montesquieu, o alemão Kant e Locke, John Locke. Então, praticamente o liberalismo ele começa a surgir no mundo através da questão política, tá certo? E quando surge a questão da crítica bíblica e da questão da teoria da evolução, a igreja protestante, assim como a igreja católica, ela foi influenciada principalmente pelo meio acadêmico, gerando uma reação a isto. E podemos dizer que dentro desse contexto, surge a questão do liberalismo teológico. A teologia liberal, por assim dizer, ela tem por pai o alemão Schleiermacher, tá certo? Também nós temos dois outros pensadores, o Ritschl e o Trotsky. Schleiermacher é chamado o pai do liberalismo. Ele também é responsável pela inserção no cristianismo do elemento subjetivo, ou seja, a religião é pautada mais no sentimento do que na reflexão teológica. Grosso modo é isso aí. Depois nós temos o Ritschl, que lançou as bases para o evangelho social de alguns anos após nos Estados Unidos. E o seu pensamento era tirar todo o elemento de metafísica do cristianismo. Então, se você tira o elemento sobrenatural do cristianismo, o cristianismo se torna uma religião de dogmas, uma religião pautada em certas éticas, mas ele perde todo o efeito miraculoso. E também, grosso modo, falando de Trotsky, nós podemos dizer que ele, junto com Max Weber, desenvolveram algumas questões sociológicas da religião, e ele é responsável pela definição e pela distinção entre igreja e seita, tá bom? Pois bem, o liberalismo teológico, se nós analisarmos por essas informações, é uma tentativa de resposta às questões do século XIX, né? Colocando o cristianismo em xeque, e o liberalismo tenta, por sua vez, recolocar
ou colocar o cristianismo no seu eixo dentro do pensamento acadêmico do seu tempo. Então, analisando por esse lado, o liberalismo ele não é algo ofensivo, nem muito menos algo demoníaco, como algumas pessoas insistem em afirmar. Bem, nós podemos dizer que o liberalismo teológico ele foi importado para os Estados Unidos após a fuga dos cérebros da Segunda Guerra Mundial e um pouco antes, por influência de pensadores alemães. Tá certo? Esse dado é importante porque quando nós formos analisar a questão do fundamentalismo, nós precisamos ter essa informação. Agora, vamos analisar alguns pontos que a teologia liberal postulou para o pensamento cristão. O primeiro deles é a crítica. Então, todos os elementos do cristianismo, a partir da Bíblia, eles passam a ser criticados sob uma ótica cientificista, tá certo? Segunda coisa, todos os elementos supranaturais foram criticados e muitos deles questionados. Também pode-se averiguar o uso de correntes filosóficas para a interpretação da Bíblia, para a construção teológica. O despertamento da questão do Jesus teológico, ou Jesus da fé, e o Jesus histórico, que foi uma discussão que durou mais ou menos até a década de 60. Temos também a mudança de pensamento a respeito da salvação e a respeito do pecado. Então, se nós analisarmos por esse lado, o liberalismo teológico ele surge como uma resposta para o seu tempo de tentar colocar o cristianismo em diálogo com a sociedade do século XIX e início do século XX. Bem, pessoal, agora vamos tratar do fundamentalismo. Bem, recentemente eu tive a oportunidade de ler o trabalho do filósofo Olavo de Carvalho chamado O Imbecil Coletivo. E ele fala justamente do uso indevido de algumas palavras a ponto de desgastá-las para utilizá-las como uma ofensa no dia a dia. Então, fundamentalismo, hoje, ele se tornou uma espécie de porrete que você bate na cabeça das pessoas para ofendê-las ou para descartar suas ideias a priori, tá certo? Mas vamos analisar o que é o fundamentalismo. Conforme o historiador Cairns, que eu já citei aqui no nosso canal e também neste vídeo, a primeira vez que o termo foi utilizado foi na revista Watchman Examiner, do pastor Curtis Lowes, no ano de 1920. E também o fundamentalismo ele surge como uma resposta ao liberalismo teológico do seu tempo. Um pouco antes do nome fundamentalismo surgir para o público, nos anos de 1910 a 1912, na Niágara Conferência Bíblica, houve a escrita de um documento chamado Os Fundamentos, em alguns volumes. Então, esses fundamentos que foram escritos, eles tinham o intuito de refutar, logicamente, a questão liberalista, a questão liberal, e colocar novamente postulados para a fé cristã. Esses postulados serviriam para a reflexão teológica, mas se você analisar o documento, na internet você pode encontrá-los facilmente. Também existe uma edição da editora Vida Nova, se não me engano, sobre esses pontos do fundamentalismo, tá certo? Mas é como se fosse uma espécie de credo. Então ele coloca ali todos os postulados, tá bom? E refuta o liberalismo. Porém, como eu tinha falado logo no início, a palavra fundamentalismo ela adquiriu certa carga pejorativa. Então, quando você chama alguém de fundamentalista, você precisa distinguir que existem 3 tipos de fundamentalismo basicamente religiosos no nosso mundo. Você tem o fundamentalismo cristão, você tem o fundamentalismo judaico e você tem o fundamentalismo islâmico, tá certo? O fundamentalismo cristão, ele vai postular o seguinte: o nascimento virginal de Jesus, a sua ressurreição corpórea, o seu sacrifício expiatório, a questão da sua segunda vinda iminente e, por fim, o julgamento de Deus a todos os povos. Então esses são os pontos básicos do fundamentalismo religioso. E ele esteve restrito às questões eclesiásticas, às questões teológicas, até o ano de 1979, quando houve o famoso caso
chamado Scopes Trial. Esse caso foi do professor John Scopes, que ele cometia o grave erro nos Estados Unidos de então, de ensinar a teoria da evolução na escola. Isso é uma coisa absurda, né? Isso é uma coisa horrível, tá bom? Então, o movimento fundamentalista se viu no direito de entrar na vida desse homem, processá-lo. Isso daí pode-se dizer que é o ponto de partida para que o fundamentalismo saia da igreja e entre no mundo reivindicando várias questões, tá bom? Inclusive, eles utilizaram as suas fortunas para financiar canais de TV, financiar a campanha eleitoral do Ronald Reagan, do George Bush. Enfim, eles entraram no campo da política e esqueceram que eles surgiram para lançar os fundamentos da fé, não os fundamentos da sociedade pós-moderna. O fundamentalismo não é somente sinônimo de coisas ruins, de tramóia, de jogatina, etc. O fundamentalismo também trouxe coisas boas para os cristãos, tá certo? Por exemplo, o despertamento por missões. Eles trouxeram a preocupação a respeito da doutrina, eles trouxeram um alerta para possíveis erros teológicos, enfim, também teve sua contribuição, assim como o liberalismo. Bem, pessoal, nós queremos chegar ao final dessa reflexão falando uma frase do grande pensador cristão chamado Tertuliano, que ele falou assim: assim como Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, assim também o Evangelho é crucificado no meio de dois ladrões, que é o fundamentalismo e o liberalismo. Então nós precisamos trilhar um caminho de meio termo, tá certo? Pegando o melhor dos dois lados, tá certo? Sem demonizar, sem excluir as pessoas, com todo respeito, com humildade, e assim iremos seguir na nossa construção teológica, tá bom? E no nosso pensamento. Finalizamos por aqui nossa reflexão de hoje. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma reflexão, certo? Então, se você gostou, deixa o seu joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha, tá bom? Na próxima semana nos veremos outra vez com mais reflexões aqui no nosso canal de Teologia Liberada. Até a próxima!